Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Conversa, ao Pergunta pra Nana. Hoje é quarta-feira e é dia que a gente faz mentoria ao vivo. E para você participar dessa mentoria é muito simples. Lá no nosso canal do Telegram tem um formulário para você preencher, deixar a sua dúvida e nós vamos chamando e trazendo e fazendo essa mentoria ao vivo, uma mentoria gratuita que eu faço para vocês, meninas, que me assistem e que precisam de repente saber de alguma coisa, tem dúvida para alguma coisa, porque afinal de contas a gente faz patchwork do zero, então a gente começa desde o começo para começar direito. E eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida mais criativa e equilibrada fazendo patchwork do zero. Então, se você quer participar, entra lá no nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui no vídeo do Facebook na descrição do vídeo. Lá no nosso Instagram tem o link na bio também. É só você se inscrever. É aberto, é gratuito e você está convidada para participar também. Hoje quem vai falar com a gente é a Sônia Raquel e ela já chegou por aí. Bom dia, Sônia. Vou mandar a solicitação para ela. Certo? E vamos ver se a Sônia vem com a gente aqui. Hoje nós vamos falar sobre como deixar as costuras alinhadas. Então, se essa é sua dúvida também, fica com a gente, porque eu tenho certeza que as suas costuras vão alinhar. Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia, Nana. Tudo bem e você? Tudo jóia, muito bom estar com você. Deixa eu só arrumar aqui, que tá um pouco... Aê! Primeiro... Prazer falar com você, Nana. O prazer é meu, Sônia. Primeiro me fala como você me conheceu. Eu te conheci nas redes sociais, Bacana. porque nessa quarentena a gente sempre buscando algumas coisas para preencher um pouco mais, né, o nosso tempo. E como eu sou uma pessoa que gosto muito de ter atividades manuais e de me ocupar com isso, no início da pandemia eu falei, o que eu vou fazer? Então, não que eu não tenha nada para fazer, obviamente, mas algo que me desse um pouco mais de prazer, né, de alegria, enfim, para enfrentar esses dias aí tão complicados, né? E você já costura? Já tinha costurado? Já, Já? já tinha feito há um tempo atrás roupas que eu fazia. Ai, que bacana! Sim, costurei muita camisa masculina, sabe? Ai, que bom! Eu acho super... porque as pessoas acham assim que a gente... Eu faço patchwork e faço outras costuras também, mas eu não faço ideia de como fazer alfaiataria. Não tenho, nunca fiz, né, e não sei fazer. E daí fala, você deve fazer uma... Daí me perguntam, camisa, isso? Eu falei, não faço. Não faço alfaiataria. São conversas diferentes. Apesar de eu fazer costura, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E você que faz essas costuras de alfaiataria, quando foi fazer patchwork, sentiu essa diferença? Ô, Nana, é o que eu ia dizer agora. A alfaiataria, ela tem a coisa do molde, de você enxergar o que você vai fazer, o que você quer fazer. No patchwork, quando eu vejo um bloco, eu ainda tenho muita dificuldade de entender como ele se processou para chegar naquele resultado final. Porque existem os triângulos perfeitos, existem aí os cortes que nós temos que fazer, e não é emendar um quadradinho no outro, ou cortar um triângulo. Nós não tem conhecimento, a gente acha que é isso. Você vai cortar vários triângulos, você vai cortar vários quadrados. E aí, a hora que você vê várias formas nessa costura, você fala,
Então, eu acredito que para quem nunca tenha feito alfaiataria, tenha essa dificuldade nesse olhar e no traçado também. Seja isso. Eu acho que, na verdade, quem já faz outro tipo de costura, deixa eu só responder a Maria Tereza. Olha, o dia da mão na máquina vai ser sexta-feira, tá, Maria? Quem não fez nada em costura não tem vícios. Então, não tenta pular etapa, sabe? Não tenta, não, isso daí já é intuitivo e na verdade não é tão intuitivo, porque é diferente. Você não pega, por exemplo, uma peça de patchwork, é aquilo que você falou. Você não pega, eu peguei algumas peças pra gente falar sobre as costuras. Você não pega uma peça dessa, por exemplo, e sai costurando. Você corta todos os cortes e sai costurando. E essa ainda é mais intuitiva. Imagina essa daqui, ó, que é um seminole. Eu trouxe esse seminole aqui para te mostrar uma peculiaridade que talvez você não tenha percebido para suas costuras. E daí você olha assim e fala, mas como que eu vou juntar isso? E esses são alguns trabalhos que são mais simples. A gente vai evoluindo no patchwork e as combinações e as montagens também vão evoluindo, né? Então a gente não consegue mesmo cortar um monte de pedacinhos e unir um monte de... unir retalhos, o patchwork, né? Que é um trabalho de patch é retalho e work é trabalho. Então é trabalho de pedaços, mas não é simplesmente cortar pedacinhos e unir, né? Existe uma técnica. Obrigada, Maria. Existe uma técnica para isso. E é um pouco disso que talvez cause dificuldade para você bater a costura. A primeira coisa, a Sônia, eu perguntei para ela, o que mais você tem dificuldade? Ela falou assim, Nana, eu ainda acho que minhas batidas não são perfeitas, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que, uma das primeiras preocupações que a gente tem que ter, digo preocupação, mas o primeiro passo é você preparar o seu tecido. Por quê? Se você tiver um corte desalinhado, um corte fora de medida, é bem possível que por mais que você tenha técnica para bater as costuras, elas não batam. Porque a sua faixa, o seu recorte está fora de padrão. E como que a gente faz isso? A gente primeiro precisa aprender a dobrar bem o tecido, depois a cortar bem esse tecido, para depois a gente fazer o corte do bloco que a gente quer. Daí a gente faz o corte e aí vem a etapa da costura. Então assim, como que você vem dobrando o seu tecido? Conta pra mim. Bom dia, meninas. Ana, eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo? Eu nem acredito que seja correto. É porque eu já tinha separado daqui para fazer alguns blocos que eu casei assim. Tá. Pega um tecido pra mim, Sônia, de largura inteira. Com a largura toda, de 1,5 m. Você tem algum? Ou você só tem pedaço? Tenho os pedaços que eu comprei, ó. Eu sei, mas tem algum que tem uma largura inteira? A largura inteira é de orelha a orelha. Sabe a marca do tear, assim? A largura inteira vai de orelha a orelha. Não tem a marca do tear no tecido? Então, orelha a orelha. Isso. Não, tudo bem. É que tem tecido que tem 1,5 m, tem tecido que tem 1,20 m. Isso é normal, né? Você junta uma orelha com outra orelha. Esse é o sentido que você dobra o tecido para cortar. Isso. Né? Isso. Daí você dobra. Isso. Você dobra mais uma vez. Nesse mesmo sentido. Isso. A primeira vez, o ideal é que você passe para ela dobrar bem e juntar bem um com o outro. Depois você dobra mais uma vez. Sempre na largura? Sempre. Já dobrei 2 vezes. Isso. Não. 2 já basta.
Daí o que você vai fazer? Você vai alinhar na sua placa pela parte que ficou dobrada inteira. Quando você dobra 2 vezes, tem a parte que fica aberta e tem a outra que fica fechada, certo? Essa parte que fica fechada é a parte que você vai usar como referencial de alinhamento, certo? Então você vem para sua placa, aqui, você vem para sua placa e você alinha essa parte que está dobrada a uma das linhas da placa. Você vai encontrar a posição correta do tecido, certo? Daí você pega a sua régua, o seu cortador e refila a outra parte, né? Aqui vamos supor que está dobrado aqui o seu tecido. Vamos supor que você dobrou assim. Essa daqui é a parte que está fechada. Essa parte você vai alinhar. Daí você vem com a placa, com a régua e refila aqui. Você fez 90 graus, certo? Você fez o 90 graus aqui, certo? O seu tecido já está alinhado. Ele está pronto para ser cortado já. Então, se você não faz isso... Coisa errada, sabe por quê? Eu unia orelha com orelha e às vezes dava diferença dos dois lados. Eu dobrava uma vez só. Aí eu pegava essa régua, essa dobra que você manda deixar na vertical, eu deixava na horizontal na placa. E aí sobrava diferença, eu refilava do lado direito, do lado esquerdo. É porque quando você refila, na verdade, às vezes você perde o referencial. Você alinha o tecido torto. Daí na hora que você vai cortar a faixa, o começo tem, por exemplo, 8 centímetros, no meio faz uma barriga com 6, depois lá no final com 8. Às vezes é meio centímetro e você não consegue visualizar essa diferença, mas daí na hora que você vai costurar, lá aparece a diferença e lá você vê que a costura não bate. Daí você fala, eu não consigo fazer. Não é, porque seu tecido tá torto e você não percebeu. Ou então na hora que você vai costurar, fica... se alinha direitinho, um não casa com o outro, você fala, mas por que não casou? Eu cortei direito. O que tá acontecendo? Né? Essa placa, essa régua tá com algum problema, mas não, é porque você perdeu o referencial na hora de posicionar o seu tecido e alinhar seu tecido na placa. Então percebe que se você não conhece, porque quando você faz molde, muitas vezes você não precisa se preocupar com o alinhamento do tecido. Você posiciona o molde e é ele que vai dar o tamanho. A menos que você vá fazer uma saia enviesada, que você tem que colocar o fio enviesado, que você se preocupa com o viés, né, do tecido. Do contrário, você coloca o molde, risca, corta e manda ver. Não é assim? A gente não. A gente precisa alinhar o tecido, porque a gente usa tiras e usa medidas mais precisas. Então, você já aprendendo a alinhar, aprendendo a cortar, aprendendo a posicionar o tecido, isso já diminui 50% do seu problema de alinhamento, tá? Isso já é um excelente, já tira muita coisa que você nem sabe. Às vezes dá diferenças pequenas e visualmente a gente não percebe e continua trabalhando. Daí quando chega na hora da montagem, na hora da finalização do bloco, a coisa começa a não casar. E daí você acha que é alguma coisa e você não consegue perceber que o problema está lá no início e que depois não dá para corrigir. Se você tem medidas... Ontem eu falei para você que eu estava fazendo um bloco. Não sei se você vai ver mais. Aqui, ó. A diagonal. Tá. Tô vendo. Perdeu a ponta na costura. Uhum. Isso provavelmente tô vendo aqui. Tô vendo. Isso tem duas situações que causam isso, tá? Primeira é a questão da medida.
Daí na hora que você vai cortar, não encaixa, você monta ele torto e na hora que passa a outra costura, ele come onde não tem que comer, né? Outra coisa é você aprender a fazer diagonal. A diagonal, ela não é como a costura reta. Você tem um aumento a mais da diagonal, você passa a diagonal aberta. Então, ela tem uma técnica que não é difícil, mas é diferente. E por isso causa essa distorção. Vamos ver se melhora essa luz aí. Não tenho nada de iluminação, né? Normal. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Mas também... Vê aqui? Uhum. Mas, desse daí, eu já vou te falar que você não tem um problema muito estrutural. É que a diagonal, Sônia, ela é mais... Como eu posso dizer pra você? Ela precisa ser muito exata para casar perfeitamente, né? Para você ter assim aquele bico perfeito, ela tem que ser muito exata. E isso você vai desenvolvendo com o tempo. Por quê? Porque depende da sua marcação na sua régua. Por exemplo, você vai marcar o risco da diagonal para você costurar. Se você marca um pouquinho torto, você não consegue depois acertar isso na hora da costura, porque diferentemente da costura reta, que você enxerga, na diagonal você não enxerga onde vai passar. Então ela tem que estar certa, né? Então, isso é com o tempo, é um ajuste fino. Essa diagonal que você me mostrou por último, ela tá muito boa. É claro que a gente quer que seja perfeito, maravilhoso, mas tudo isso é uma evolução. Tudo isso faz parte de você ir costurando e ir acertando até o ritmo da sua máquina, a forma como você tensiona um tecido de cima, um tecido de baixo, né? Porque o tecido ele tem uma certa elasticidade, apesar de não ser um tecido que tenha elastano, porque o tecido 100% algodão, ele é um tecido mais estável, né? Ele é um tecido que tem um jogo, porque são tramas, né? O tecido, eles são fios tramados. A gente nota nesse aqui, por exemplo, o amarelo, ele tem uma trama mais aberta, sabe disso? E esse mais fechado. Então, isso daqui movimenta. Isso. Se você trabalha com duas fábricas diferentes, por exemplo, eu trabalho com um tecido da Círculo e outro tecido da Eva Eva, por exemplo. Ou vamos pegar um tecido. Eu farei dois fabricantes, mas não necessariamente vocês precisam conhecer, tá? Só para saber que existem fabricantes diferentes. Daí eu pego um e outro. A trama de um é diferente da trama de outro. Às vezes são bem compatíveis e andam do mesmo jeito. Às vezes dependendo também, quando você tem um tecido muito mais fino que o outro, é como você dirigir um carro, né? Quando você pega um carro novo, ele tem às vezes a embreagem mais alta, ou então ele tem uma dirigibilidade melhor, uma visibilidade melhor, mas quando você já dirige há bastante tempo, você em uma volta já entende o carro e já meio que se adapta para dirigir nesse carro para que você não cause nenhum acidente, certo? O tecido também, e as costuras também. Com o tempo você vai pegando habilidade, você vai desenvolvendo habilidade e você, de pegar o tecido, já sabe que ele é mais macio do que o outro. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma diagonal, que a diagonal ela abre a trama do tecido, então é uma costura que a gente tem que ter mais cuidado, você dificilmente vai colocar um tecido muito fino com tecido grosso para fazer essa diagonal. Você fala, com esse tecido essa diagonal não vai ficar boa. Daí você já faz também a escolha do tecido. Você, por exemplo, não faz um diagonal com um brim de um lado e um tricoline do outro. Pode fazer? Pode. Dá para fazer?
Dá para fazer, mas você tem que ter mais habilidade. Se você estiver começando com tecido fino e grosso, você vai ver muito, ele vai distorcer demais. Então são pequenos detalhes que a prática, o dia a dia, a habilidade que a gente vai desenvolvendo, a nossa máquina também tem máquina que anda melhor. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigante, eu tenho uma máquina industrial e uma máquina doméstica. E a máquina industrial só faz reta. E aqui, para dar aula, para conversar com vocês, eu uso minha doméstica. Faz, mas quando eu quero fazer alguma coisa que eu preciso, por exemplo, um viés, que eu preciso fazer rapidinho e minha máquina vai devagar, eu já sinto. Eu sinto dificuldade. Assim, não para fazer, mas de esperar o tempo na máquina. Entendeu? Então acontece, por exemplo, se eu for fazer uma costura de jeans, eu sofro um pouquinho mais da minha doméstica, porque ela não tem tanta força como a minha industrial. Eu tenho que ir mais devagar, eu já tenho essa habilidade e tenho que saber que não posso passar como se eu tivesse como industrial, entendeu? Então também a máquina, ela, com o tempo você vai perceber que ela pode te ajudar ou pode também ser mais um ponto de atenção na sua costura, tá? Deixa eu só avisar as meninas do Facebook. Meninas, a gente tá com a Sônia no Instagram, então se você quiser ver o nosso papo, não só ouvir o nosso papo, vem pro Instagram também, todos vocês. E daí, o primeiro ponto de atenção que você tem que ter para bater costura? Nós todas temos que ter. Primeiro, a gente tem que dobrar bem esse tecido, preparar bem esse tecido para o corte. Então, dobrar para o lado certo faz diferença. Você posicionar corretamente esse tecido na placa para que ele fique alinhado. E quando você cortar e for abrir a tira, ter certeza que é uma tira reta, não é uma tira que ela tem ondulação e por isso a gente perde o referencial de medida, né? A gente vai... O começo do quadrado tem 8, no final tem 7,5, 7, às vezes até 6, 2 centímetros de diferença. E daí a gente tem que ficar refilando e perde aquele bloco, né? E por último, a posição das costuras. Eles não cortam, eles rasgam o tecido, né? Normalmente eles rasgam. Por mais que a gente peça, né? Eles abrem com a mão, assim, vão. Aqui na minha cidade é muito difícil, por exemplo, eu encontrar tecidos do mesmo fabricante, como você falou, para eu poder fazer as combinações. O interior é mais complicado. Assim. Vendem para café. Uhum. Mas não é aqui não. Mas isso é normal. Eles rasgam mesmo o tecido porque você cortar na placa demora muito. Então, assim, você tem alguns ateliês de patchwork que vendem o tecido cortado na placa, mas o tecido acaba sendo mais caro, né? Porque você tem que ter uma pessoa para cortar, uma pessoa para preparar esse tecido para te dar um corte. E mesmo assim você vai ter que refilar, porque ele nunca vai vir perfeito, porque a pessoa, ela simplesmente dobra e corta, né? Não vai dobrar justinho, alinhado, é um processo que você tem que fazer mesmo quando você for preparar o seu tecido. Mas mesmo assim, para alguns tecidos é importante, porque quando você rasga, você abre a trama do tecido a ponto que às vezes você perde 5 centímetros. Você pega ele desalinhado e você no total tem... Eu já tive perda de 15 centímetros de tecido para alinhar, né? Quando você bate a linha, você vê que um lado sobrou um tanto assim e você tem que refilar, não tem jeito. Mas não existe assim uma técnica para venda. A maioria dos lugares que a gente compra tecido corta no fio. Vai lá, mede, rasga o tecido, dobra e te entrega. Então você tem que chegar em casa.
deixar que eu vou cortar um pouco mais para tirar essa diferença, entendeu? Para poder ver se a hora que eu chego aqui eu não perco tanto, você entendeu? Por isso que quando a gente faz um projeto, a gente sempre compra com folga. A gente compra com folga, primeiro porque na hora do ajuste do tecido, na hora de você acertar o tecido para começar a cortar, às vezes você perde bastante, né? Já cheguei a perder 15 centímetros, e você compra 1 metro e precisa de 1 metro, você já não tem 1 metro, né? A gente sempre compra mais. E segundo, porque a gente tem que entender que é normal, todo mundo faz. Às vezes a gente corta errado, entendeu? Você tá pensando em outra coisa, esqueceu de acrescentar a medida da costura. O bloco é de 30, você tem que cortar de 31,5. Você corta de 30. Putz, entendeu? Então, isso é normal. Você cortar errado, todo mundo corta, isso não é um problema. O que a gente faz? A gente pensa, imagina outro bloco, já abre a sua mente para esse erro já me vai render outra peça, né? Porque assim a gente vai trabalhando a habilidade e se frustrando menos, mas a gente erra, né? E ainda que você peça para cortar com a tesoura, a Bernadette está falando, o que acontece é que eles pegam aqui, eles medem, eles imaginam uma linha, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eles puxam no rolo assim, né? Puxam o rolo já vem dobrado em 2, eles imaginam uma linha, eles medem 1 metro, por exemplo, coloca mais alguns centímetros, imagina uma linha e passa a tesoura. Só que essa tesoura também tá torta. Eles nem movimentam, eles só travam a tesoura no ponto de corte. Eles imaginam uma linha de medida. É claro que a linha deles é razoavelmente já alinhada, porque eles fazem isso há muito tempo, mas mesmo assim você acaba perdendo o tecido, você tem que refilar. Não tem jeito, você tem que chegar em casa, você tem que dobrar, passar, dobrar mais uma vez, alinhar na placa. Não use a parte que cortou como tesoura ou no que rasga no fio como a sua guia para alinhar. Tem muita gente que faz isso, e isso é um erro muito grave, porque você nunca consegue alinhar o tecido assim. O tecido foi cortado na tesoura aqui, certo? Foi cortado na tesoura. Você fala, ai, tá tão bonitinho, deixa eu alinhar por aqui mesmo. Não, porque primeiro, você nunca sabe se tá realmente alinhado. E segundo, se você cortar e achar que é alinhado todo o resto do seu tecido, você vai ir cortando ele torto ou enviesado. Então você tem que juntar a orelha, passar a primeira dobra, dobrar de novo essa segunda, você não precisa passar, alinhar na placa e cortar por aí. Nana, eu perdi a orelha. Eu já tô imaginando as perguntas, né? Porque sempre me perguntam, então eu perdi a orelha. E como que a gente faz, Sônia, como a gente perde? Por exemplo, você cortou, um pedaço de tecido que sobrou. Assim, imagina que é inteiro, um pedaço de tecido. E agora, como que eu sei por onde eu tenho que alinhar? Existe uma técnica que a gente faz, que é uma técnica que a gente ouve o tecido, a gente bate o tecido e ouve o tecido. Normalmente, quando a gente vai fazer um bloco reto, um bloco que a gente não tenha uma medida muito precisa, como são esses trabalhos de ilusão de ótica, não sei se você conhece esses trabalhos, que parece que a costura ela cria um movimento, né? Conforme você vai costurando e fazendo os desenhos diagonais, ela vai aumentando, diminuindo. São técnicas de ilusão de ótica com patchwork, né? Quando não são trabalhos assim, que a gente não pode fazer com a posição, com o sentido do fio errado, essa dificuldade a gente não tem. Quando é um bloco quadrado, simples assim, eu não preciso me preocupar se eu estou cortando no sentido do fio
ou se eu não estou contando no sentido do fio. O que eu faço? Eu dobro o pedaço que eu tenho, eu dobro esse pedacinho que eu tenho, e eu alinho um dos lados, e essa parte aqui que tá fechada vai voltar a ser o meu referencial, certo? E daí eu alinho por aqui, não por aqui que tá aberto, alinho por aqui e alinho aqui também, e aí eu tenho o meu pedaço de tecido alinhado para cortar. Nem sempre ele vai estar alinhado. Oi? Nesse caso, você refila os 3 lados. Em cima, Não, 2. embaixo. 2. Esse daqui, ó. Aqui tá a dobra, certo? Aqui tá o tecido dobrado. Eu refilo aqui e depois aqui. Porque aqui a ponta eu vou usando no final, não sei nem quanto vai sobrar. Então não preciso refilar aqui embaixo. Eu refilo aqui e aqui. E daí eu vou começar a cortar. Oi? Uma na horizontal e a outra na vertical. Isso. Para ele ficar retinho, tá? Então é isso que eu vou fazer. Essas são, assim, para a posição do tecido, isso é muito importante a gente ter esse referencial, tá bom? Agora, na hora de você bater essa costura, uma tem que ficar para um lado, outra tem que ficar para o outro, assim, né? Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Deixa eu pegar um bloco mais quadrado aqui. Aqui eu peguei um monte de diagonal para te mostrar e não peguei nenhum quadrado. Ah, eu acho que achei. Aqui, ó. Você quer isso aqui? Pra cá e pra cá? Não, assim, ó. Ó, não, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ah, tá. Eu vou te mostrar ele aqui, ó. Ó como olha a junção dele. Ó. Perfeito. Tá? Como que eu faço essa junção? Na hora que eu vou juntar, um tem que estar pro lado e o outro pro outro. Aqui, ó. Sim. Tá? Isso na reta. Tá vendo que todos... Ó, vou passar ele aqui, ó. Todos estão deitados e eu não tenho um pra esse lado, pra cá, e o outro pra cá, que é assim, ó. Eita, um aqui, outro pra cá. Deixa eu posicionar aqui. Às vezes fica assim, um pra cá, um pra cá. E esse movimento aqui, esse degrau que vai fazer, porque tá cada um para um lado, isso vai desalinhar sua costura. Sobe um pouquinho pra eu ver. Não tô vendo, sobe um pouquinho. Isso, tá vendo que formou um degrau? Formou uma dobra aí? Isso vai desalinhar sua costura. Agora, pro diagonal... O que você vai fazer na diagonal? Você vai passar a diagonal aberta. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui tá de um lado, aqui tá do outro. Eu vou pegar aqui na flor que tá mais fácil de ver. Que tá tudo muito da mesma cor, tá vendo? Que eu passo ele aberto. Entendi. A diagonal eu vou passar ela aberta, ó. Tá? Na diagonal, eu passo a diagonal aberta para fazer ela bater. Porque o que acontece? A diagonal, ela vai criar mais volume. Você imagina aqui, ó. Que a gente tem esse catavento aqui. Tá? Eu tenho, nesse meio aqui atrás, eu tenho muitas costuras. Se eu deixar todas as diagonais fechadas, tá vendo que a diagonal tá aberta? Todas as diagonais estão abertas. Se eu deixo ela fechada, isso cria um volume tão grande que aqui eu não consigo... Ele vira um chumacinho aqui, ó, no centro. E eu não consigo alinhar. Fica amontoado. Isso, fica tudo amontoado. Então, a diagonal, eu tenho que ter esse cuidado de passar ela aberta. Daí, o que eu queria te mostrar dessa daqui do seminole é o seguinte. Você imagina que a gente tem aqui, olha, um monte de biquinho para bater, certo? Nossa, esse eu nem experimentei fazer ainda. A gente tem um monte de biquinho para bater. Olha o verso dele. Não sei, eu vou virar aqui assim para ver se dá para ver, ó. Tá vendo que estão todas na mesma
no mesmo sentido? E as outras estão todas no sentido oposto. Isso daqui, você alinhar como você vai deitar o tecido, porque você deita de um lado de um, do outro lado do outro, para fazer o biquinho. Mas na hora de você juntar vários pedaços ao mesmo tempo, eles têm que estar todos deitados do mesmo lado. Sabe aquilo do crochê? Que quando você olha a parte de trás, você sabe se ele está bem feito? A mesma coisa é a costura do patchwork. Se você olha atrás e acho que aqui dá para ver melhor, e as costuras elas estão todas alinhadas, o trabalho na frente ele vai ficar alinhado. Porque quando a gente desalinha a costura, a gente cria uma lombada. E nessa lombada o tecido escorrega e ele desalinha. Entendeu? Então, para você ter máquina, né? Ela dá um sol e já sai da... Porque o que acontece? Ela puxa o tecido, porque ela precisa passar por aquele degrau. Agora, quando eu tenho tecido, quando eu bato cada costura de um lado, você entende que eu alinho essa lombada? Eu achato a minha curva, tá tão na moda falar de achatar a curva. Eu achato a minha curva, porque eu espalho a quantidade de tecido de uma forma uniforme. Se eu não faço isso e as duas ficam com o mesmo lado, aqui eu fico com um tecido, a máquina tá passando, e desse lado eu tenho 2 da costura, 2 da outra costura e mais um. Então eu tenho 5 camadas. De um lado eu tenho uma camada, do outro lado eu tenho 5 camadas. Então eu crio uma onda. E é essa onda que, se tudo estiver certo, essa onda vai desalinhar a sua costura, os seus biquinhos. Entendeu? Então a gente tem que observar como a gente prepara o tecido e depois como a gente posiciona para costurar, para a gente não criar essa lombada. Entendeu? Então, assim, essas dicas aliadas ao desenvolvimento da habilidade, é claro que se você costurar um pouquinho torto, na hora de cortar, esse torto vai comer mais o tecido, então vai ficar menor. Existem outros fatores ligados à sua habilidade, mas que você vai desenvolvendo com o tempo. O primordial, tecnicamente, o que causa o erro? O que causa o erro é um tecido cortado de forma errada e depois as costuras posicionadas de forma errada. Esses são os erros técnicos para quando a gente não consegue bater a costura. Agora, o desenvolvimento da habilidade de costurar retinho, alinhado, né? A gente entender como nossa máquina, a velocidade dela, ela tá com uma agulha boa, para não ficar pulando ponto e não ficar repuxando, porque às vezes a tensão tá errada, repuxa, o tecido entorta. São coisas que são outros fatores que também podem influenciar, mas que a gente vai aprendendo. Poxa, minha agulha não tá boa. Como diz, a agulha tá rombuda, né? Que fica sem a pontinha. Daí, às vezes, você troca a agulha, já anda melhor e toda vez que a agulha ela dá um pulo, a gente também, se não tem muita habilidade, distorce um pouquinho o tecido. Porque é tudo muito delicado, é tudo muito assim, é muito suave, né? As mudanças de direção. E o patchwork, como é exato, ele identifica, né? Essas mudanças, elas às vezes aparecem na nossa, principalmente que a gente trabalha diagonal. Então, e daí as pessoas acham que é muito difícil. Não é difícil, é só uma habilidade que você tem que desenvolver. É como escrita cursiva, né? Quando você pega uma criança sendo alfabetizada, ela começa com letra bastão, né? Aquela letra de forma. Por quê? Porque é mais fácil. O cursivo depende de uma habilidade fina, de uma coordenação fina que ela ainda não desenvolveu. Então ela faz a letra bastão.
Ficou craque na letra bastão? Vamos fazer a letra cursiva. E hoje, a gente que já escreve há muito tempo, nem consegue dimensionar o quanto de coordenação tem no fato de escrever uma carta, um bilhete, né? Porque já está automático, isso vai acontecer com o patchwork. Também vai ficar automático você fazer suas costuras e elas passarem retinhas, mas esse começo são alguns pontos de atenção que você tem que ter para você perceber que você não tem um problema, você só não conseguia identificar onde estavam os passos, os pontos cegos que a gente chama, né? Que é pra gente ficar atenta, será que meu tecido tá bem alinhado? Será que eu não virei a costura? Será que na hora de costurar não foi pro lado errado? Ah, foi, olha aqui, né? Então isso é... E tem alguns tecidos que eu vou te falar que você corta certinho e eles são acetinados e parece que quando você corta ele dá uma encolhidinha assim. Você fala, gente, mas eu cortei certinho. E um ficou perfeito, o outro não. Porque o tecido, ele é uma trama meio que viva, né? Entendeu? Ele é uma peça que tem uma certa mobilidade, porque ele é feito, ele não é uma chapa igual um plástico, que você corta, o plástico ele é duro, ele não tem movimento. O tecido é uma trama. Então, quando você corta, você solta os pontos que seguram essa trama e às vezes ela dá uma falha com uma peça que tem mobilidade. É bom porque às vezes a gente consegue dar aquela puxadinha para chegar no biquinho certo, mas também ele movimenta para o outro lado, certo? São detalhes importantíssimos que muitas vezes o iniciante como eu não prioriza, não valoriza, entre aspas, né? Ou não acredita que possa fazer essa diferença, mas que faz, né? Que faz. Esse encontro aqui que a gente fica chateado. Por isso que eu digo pra você que às vezes quem nunca costurou tá mais aberto do que quem já costurou, que fala, isso daí é bobagem. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E daí no final tem um resultado e você fala, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, por que não fechou? Por que não bateu? Né? Então tem essa questão de você pular etapa, de você não dar importância para algumas coisas, ou de você mesmo não achar que não é necessário, né? Achar que de repente não é necessário, que tudo bem, pode... Você não tem a dimensão de que aquele detalhe possa fazer uma diferença dessa. Né? Que ele vai fazer um resultado, vai influenciar no resultado. O reto, com tiras, como quando eu fiz a capa da minha, vou te mostrar, acho que você viu que eu fiz a capa. Vi, eu até repostei, ficou linda. Eu vi. Esse daí, delícia, né? Delícia, né? Delícia. Não precisa ter medida de faixa igual, pode ser qualquer cor. Tem alguns blocos que a gente usa para relaxar e descontrair. Tem outros que a gente usa para concentrar, né? Que são blocos que precisam de mais atenção. E assim você também vai conhecendo, falar, hoje eu quero não pensar em nada, nem em medida. E daí você faz um foundation louco, você faz um jelly roll, você faz alguns blocos que são para isso, para fazer, simplesmente fazer. Outros não, hoje eu quero fazer uma coisa... E o patchwork, ele tem essa possibilidade, é muito gostoso, porque você tem blocos para tudo, até para quando você não quer pensar em nada, nem em patchwork. Então é muito gostoso. Quando você precisa fazer da postura, do movimento, né? Aí vamos nas tiras, vamos... É verdade. É muito gostoso. Isso faz com que a gente... Quem se dispõe a aprender e desenvolve essa habilidade, tem recursos, tem muitas ferramentas para equilibrar o seu dia a dia. Porque aquele dia que você quer se concentrar, você quer fazer uma coisa mais elaborada e no final do dia falar, caraca, ficou lindo, fui eu que fiz. Entendeu? Daí você... Eu amo,
te amo. Te dá aquele choque de potência, né? Eu consigo, eu faço, eu vou lá e resolvo. Outro fala, não, eu quero só, eu quero só relaxar, eu quero só não pensar em nada. Eu preciso não pensar em nada. Tem alguma coisa que tá lá te torturando, que tá lá te causando um certo estresse, uma certa angústia, e você fala, preciso de alguma coisa. Você pega um bloco assim, que você não tem compromisso com as medidas, você não tem compromisso com bater nada, e você vai, depois de 1 hora costurando, você fala, caramba, agora eu tô bem, agora meu dia melhorou, né? Então você tem essas ferramentas e é muito gostoso. E quem recebe o produto desses dias de loucura ou desses dias de concentração fica muito feliz, né? Porque uma peça de patchwork é única. Ainda que eu faça, que você faça a mesma peça, com a mesma técnica, ela vai ser única. E é assim, é uma assinatura, né? É muito legal. Sim, é uma obra, né? É. É uma obra. Te ajudei? Muito. Estou super assim feliz. Eu acho que isso vai me trazer uma segurança maior, entendeu? É isso aí. E assim, existem outros passos, outras coisas também que facilitam, tá, Sônia? Então, assim, tem muita gente que fala assim pra mim, eu não preciso fazer nada porque eu já sei, eu já faço costura criativa, já faço outras costuras, então eu vou fazer do jeito que eu sei fazer. E tá tudo certo. Só que eu acho que quando a gente aprende a fazer da forma correta ou com a técnica, a gente ganha muito tempo, e não só ganha tempo, a gente evita muita frustração, evita muito desconforto, sabe? Porque é muito triste. Já aconteceu isso comigo. E olha que eu sou filha de professora de patchwork, mas às vezes eu falo, não quero não. Não vou pedir pra minha mãe porque eu vou fazer isso sozinha. Uma técnica que eu ainda, logo que eu comecei a fazer, que eu ainda não sabia, isso daí é simples, eu vou mostrar pra ela que ela vai se surpreender. E daí eu quebrava a cabeça. Vlá, me socorre aqui, amor. Amor? Acabou minha bateria. Traz um carregador e me socorre. Eu não carreguei meu celular ontem à noite. Traz o meu carregador e me socorre. E daí eu chegava lá, ela falava, filha, tá lindo, mas se você fizesse assim, você não teria gastado tanto tempo. Eu falei, não acredito. Eu achei que dava pra eu... A gente sofre, né? A gente sofre. Daí eu pensei assim, eu acho que eu vou, isso daí eu não preciso que ela me ensine, eu vou mostrar pra ela que eu não preciso, sabe? Porque faz tempo que a gente começou a fazer patchwork e ela nunca tava, minha mãe é a aposentada mais ocupada do mundo. Ela dá aula de patchwork, ela faz isso, ela faz cerâmica, ela faz pintura, ela faz porcelana, ela faz um monte de coisa. Então eu falava, minha mãe nunca pode, eu vou mostrar pra ela que eu já consigo saber, não precisa me explicar essa técnica, não. Algumas coisas davam certo, mas eu vou te confessar que muitas delas não davam certo. E ela falava, filha, por que você não esperou pra eu te mostrar como era? Eu falei, mãe, porque você nunca tem tempo. Eu sou um pouco acelerada. Enfim. Por isso eu acho que todo mundo que está assistindo a nossa live aqui tem que fazer o seu curso. Oba! Porque você tem as orientações, a maneira como você tem uma didática bacana. Ai, obrigada. Transmite, né? Fica fácil de entender, sabe? Então eu acho que todo mundo que está aí que ainda não é arteira, como você diz, né? Tem que fazer seu curso. Você sabe que eu ainda não sou, mas eu sei. Amém. Vamos juntas. Porque eu digo assim, eu já dou bastante conteúdo gratuito. Agora com essas mentorias, eu acho que eu vou poder ajudar mais vocês, né? Mas existe alguma coisa que depende de vocês irem para a máquina de costura, vocês sentirem a sua dificuldade e vocês
terem acompanhamento certo, né? E são coisas que eu não consigo fazer aqui, né? A gente passou, tá quase 1 hora a gente conversando, mas mesmo assim, você vai entender. Mas na hora que você colocar na prática, você vai até saber onde está errado, mas talvez você não consiga desenrolar uma ou outra coisa ou deixar claro uma ou outra coisa. Você vai entender por que você errou. Você vai entender por que está desalinhado. Mas talvez você precise de uma ajuda. Não entendi. Dirigir. Meu pai nunca nos ensinou, filha e filhos, meu irmão. Vocês vão para a escola porque senão, aquilo que você falou lá no início, existe de uma pessoa que já dirige, que não é o professor para te ensinar, né? Ele vai te transmitir. Então, você vai aprender lá que você vai ser melhor para você. Então, dentro do seu curso, obviamente, a gente vai sofrer menos, entendeu? A gente vai conseguir descobrir essas angústias que a gente tem, vai deixar de lado e vamos direto ao assunto, eu acho que é isso. E tem outra coisa. Eu, por exemplo, fiz muito tempo escola de pintura, né? Já fiz aquarela, já fiz pintura a óleo, já fiz pintura de grafite. E esses tempos atrás eu estava fazendo aula de pintura em madeira. E não é que eu não soubesse pintar. Se eu não fosse na aula, eu não pintava. Às vezes você precisa de alguém ou de um acompanhamento para começar a fazer alguma coisa. Sabe? Quando tudo era prioridade, eu nunca parava para pintar. Mas se eu fosse para minha aula de pintar, com meu compromisso com outra pessoa, que eu me comprometi com a minha professora de pintura, ela falava, Ana, por que você faz pintura se você sabe pintar? Eu falei, porque se eu não vier, eu não pinto. De repente, se você não tiver um cronograma, se você não tiver você não desenvolve. E é normal, isso é para todo mundo. Você paga a academia tá lá, você paga o personal. Por quê? Porque não basta só a academia, você precisa de alguém te incentivando, te dando gás, te dando ritmo para que você faça alguma coisa. Isso é normal para todo mundo. Porque esquece essa história de que a gente é Mulher Maravilha, a gente não é. Né? A gente não dá conta de tudo. Entendeu? A gente não consegue ser super dona de casa, super mãe, super esposa, super profissional. Isso não existe. Nós não somos máquinas. Não é? Então, de repente, você falar, pô, eu vou fazer só para ter ritmo, só para ter comunidade. Eu tenho um curso que eu faço que, você acredita que eu assisti umas 3 aulas? Mas só de estar na comunidade, que é um curso de uma parte técnica de marketing, mas só de estar na comunidade, só de conversar, de trocar ideia, de trocar experiência, ele é, assim, enriquecedor. É claro que eu tenho que fazer, é que tem tanta coisa acontecendo que eu ainda não consegui terminar o curso, isso acontece com todo mundo, ainda não consegui terminar. Mas a comunidade já faz eu tirar muita dúvida, já faz eu ter muita informação. Então, às vezes, você precisa de pessoas no mesmo ambiente para falar sobre as mesmas coisas, para ter as mesmas dúvidas, para evoluir junto com você. Então, fica meu convite. Semana que vem, eu falei para vocês que vinha novidade, semana que vem eu vou lançar um desafio. E a gente vai ter uma semana de desafio, e esse desafio, já vou deixar... já vou dizer para vocês que ele vai ser uma amostra do que a gente vai fazer na nossa próxima turma, tá? Então o desafio vai ser aberto para vocês se inscreverem, participarem e fazerem um desafio com a gente. E ele vai ser uma amostra do que a gente vai ter no nosso curso com as nossas arteiras. Então fica o convite, eu ainda não tô com as inscrições abertas, mas ficam com as notificações marcadas, porque semana que vem eu vou liberar o desafio que a gente vai fazer. Eu não sei ainda se vai ser da coxa ou se vai ser do pé de cama. Acredito que vai ser do pé de cama.
Então a gente vai fazer um pé de cama totalmente diferente e no desafio a gente vai fazer uma parte da peça que compõe o conjunto do pé de cama, tá? Vocês vão acabar o desafio com essa primeira peça pronta. E quem quiser seguir e terminar a programação, segue com a gente no curso, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado vocês que estão assistindo a gente a pensar o porquê que as costuras não estão batendo e que às vezes a gente precisa preparar antes. Faço o convite para vocês virem para a Turma da Nana no Telegram, que é o nosso canal, que eu deixo os avisos. Eu aviso também por e-mail quando você se cadastra, mas lá o aviso é mais na mão do celular, certo? Tem nosso canal no YouTube, tem nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. Dar o material necessário para o desafio, vou mandar a lista de material. Eu estou elaborando isso ainda. É que o ano já começou muito agitado, então nem sempre dá para eu já liberar tudo. E a Dora tá falando exatamente como falou. Sou de uma época que não existiam essas facilidades de hoje. Além disso, sou da personalidade de aprender por ensaio e erro. Aconselho aprender correto. Parabéns. Faço quase tudo porque adoro artesanato e necessito para relaxar. Eu também. Tamo junto, tamo na mesma turma. Certo? Um beijo grande, um beijo da Nana para todas vocês. Sônia, muito obrigada pela oportunidade que você me deu de falar da importância de preparar o material, da importância de você começar certo, né? É bem legal. Esclarecedor mesmo. Muito obrigada. Eu vou te dar uma notícia aí das minhas artes aqui. Tenho certeza que os piquinhos vão se encontrar. Vão sim, vão sim. E se não se encontrar muito exatamente, entenda que faz parte do processo a gente também evoluir. Que não pode ficar um aqui e outro ali, né? Eles têm que ir na mesma direção. Mas com o tempo a gente vai juntando ele perfeitamente. Tá certo? Certo. Um Tá certo. beijo pra vocês. Beijo pra você também.